Ficado. Eric já está no Muito bem, 10 horas e 42, vamos tentar? Vamos tentar novamente agora. Doutor Eric, seja muito bem-vindo aqui, doutor Eric Pereira, professor, advogado aí, professor de Direito Privado da UFRN. Seja muito bem-vindo, espero que o senhor nos ouça agora. Está nos ouvindo, professor? Seja bem-vindo. Estou ouvindo agora vocês. Sim. Agora tá bom. Agora sim. Agora bom dia o senhor nos ouve e a né? gente também ouve o senhor. Que coisa boa. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, satisfação imensa estar ao lado de vocês, de Andresa, de Edivan Martins, de todos os ouvintes da Jovem Pan. Doutor Eric Pereira, essa aplicação anistiando os partidos, as gremiações partidárias que incorreram em algumas irregularidades na eleição, seja desrespeitando as cotas, regradas pela legislação eleitoral e também propaganda eleitoral. Como é que o senhor recebeu essa notícia? Como é que o senhor está acompanhando, já que o senhor faz quase que semanalmente essa ponte Natal-Brasília, acompanha mais de perto toda a tramitação desses projetos importantes para o país? Edivan, primeiro, isso termina sendo uma fragilização do próprio Poder Judiciário. No instante em que as anistias surgem, elas, na verdade, elas trazem essa fragilidade ao Poder Judiciário. Mas por que fragilidade ao Poder Judiciário? Porque você imagina todo um processo judicial de tramitação, uma representação, uma defesa, recursos, sentenças, e aí você tem a aplicação de multas. E essas multas, quando são aplicadas, é porque houve realmente infrações, houve, no caso, alguma irregularidade, alguma propaganda irregular, alguma propaganda ilícita, ou mesmo propaganda extemporânea, como é chamado o direito eleitoral. E no instante em que você tem essas propagandas sendo com sanções para dar lisura, legitimidade e normalidade ao pleito eleitoral, elas vêm pela terceira vez, porque desde o regime democrático essa será a terceira anistia que os parlamentares tentam, você tem uma fragilidade de todo esse mecanismo judiciário no instante em que você passa a não mais dar eficácia e respeitabilidade aquelas decisões que geraram essa incidência de multa. Por isso que se critica muito, dizendo que essa legislação eleitoral é uma coxa de retalho maior do mundo. A cada eleição se impõe, se cria novas regras. Isso, no seu ponto de vista, representa uma impunidade para aqueles que desrespeitaram as regras eleitorais, doutor Eric? Na verdade, você cria uma expectativa muito forte de impunidade. Porque você tem uma legislação eleitoral, a Lei 9.504, que é uma legislação que ela veio para trazer, digamos, fortalecer a democracia brasileira, e no instante em que essa lei ela não é aplicada ou não tem credibilidade, no Brasil diz muito se a lei ela colou, se as pessoas estão aplicando ou não, respeitando ou não. E aí quando chega nesse momento em que você vai aplicar uma sanção àqueles que desrespeitaram, você vê esse movimento pela terceira vez, para que não haja a aplicação de multa. Isso gera não só um sentido de impunidade, mas de própria frustração, Edivan, para o cidadão brasileiro, que costuma ter que cumprir a lei, o cidadão brasileiro que por muito pouco recebe sanção, sobretudo o consumidor brasileiro, ele é muito penalizado nesse dia a dia. Quando chegam os políticos, na hora em que chega para sancionar candidatos que se elegeram, mas se elegeram através de irregularidades na propaganda, esses candidatos resolvem afastar qualquer punição no sentido de não afetar o bolso, no sentido de afastar essa multa que são aplicadas, porque eles, por ansiedade, por erro ou por estratégia, resolveram burlar o sistema eleitoral. Então você não só fragiliza o sistema como um todo, a democracia, o próprio Estado, a própria federação, você desmoraliza o judiciário que se movimentou, que produziu sentença, assim como você gera uma frustração para aquele candidato, para aquele cidadão que usou o pardal, por exemplo, que é um mecanismo em que você denuncia propagandas irregulares. Você faz com que haja um desestímulo a essa militância de você fiscalizar e buscar lisura no processo eleitoral. O que adianta você estar denunciando propagandas irregulares se, ao final das contas, quem se elege
vai lá e anistia a multa. Isso é mais que uma frustração para o cidadão brasileiro. Doutor, eu pergunto, quem é que pode ficar tranquilo depois dessa votação da PEC, se não me engano é a PEC 9 2023? Porque quando criaram a lei das cotas, né, cota das mulheres, foi sob a égide de uma rigidez muito grande. Eu não sei se houve cassação, se eu me corrija, houve até cassação por conta do descumprimento de cotas das mulheres, cotas de recursos destinados às mulheres. Então quem é que pode ficar tranquilo agora? Quem cometeu essa irregularidade? Os presidentes de partidos que não cumpriram essa regra, os candidatos que poderiam também perderem até o mandato, né? Porque a cota feminina, se você tirar uma mulher da chapa, se eu não me engano, tem que colocar mais 2 ou 3 homens, né, para recompor a chapa dos candidatos. Quem é que pode dormir tranquilo agora com a aprovação dessa PEC? Olha, a PEC, a aprovação da anistia das multas eleitorais, ela distingue dessa questão da observância das regras de cota, né? As multas eleitorais, elas são sanções, então são individualizadas. Essa individualização, ela gera para o candidato de 5 mil até 25 mil reais em multa. Agora, com relação a esse número de cotas, essa observância, essa paridade, essa importância da participação feminina, nós já temos vários casos no Brasil, inclusive confirmados pelo TSE, da importância de se observar essa questão do gênero. Não é que seja feminino e masculino. A questão é que você pode ter 30% de mulheres ou 30% de homens, desde que os 70% seja de homens ou de mulheres, mas você respeita esse coeficiente mínimo, que deveria ser, na verdade, 50-50, né? Aí você teria uma paridade de equilíbrio. E aí aqueles que não respeitam, que praticam algum dos vícios, seja fraude, seja dolo, qualquer daqueles vícios, erro, má fé, e você burla esse sistema de cotas, que ele é muito importante para o sistema brasileiro, porque é uma forma de você compensar esse excesso, esse machismo, né, que nós temos ao longo da história. Mesmo antes da Constituição de 88, onde essa participação masculina ela desequilibra, seja no pensamento, seja na participação, na hora em que você se utiliza de cotas femininas apenas para buscar esse fundo que você tem a obrigação de passar mais em termos de valores, você está praticando aí um crime, né? Aí não é só essa questão de anistiar, é sim também você burlar a legislação e com isso caçar mandatos eletivos, como nós já tivemos cassações de candidaturas que se utilizaram de recursos, e esses recursos foram exclusivamente destinados às cotas masculinas. Eu falo muito do aspecto masculino, que os grandes problemas até hoje foram de fraudes à cota feminina. Nós não tivemos ainda nenhum caso no Brasil de que tenha havido fraude em cota masculina. Todos são geralmente em cima de nomes, muitas vezes até fictícios, de mulheres que sequer às vezes sabiam que estavam participando do pleito. Então são fatos graves, onde demonstra que o Brasil tem realmente um senso de impunidade muito grande, onde se tenta buscar pelo jeitinho brasileiro, como se diz, você levar vantagem de alguma forma. E a justiça tem sido muito rígida. A justiça perdeu a timidez de caçar esses mandatos eletivos. Então eu acho que fica o efeito pedagógico para aqueles que querem burlar ter o grande risco de perder o mandato, caso tenham sido eleitos mediante fraude na cota do gênero. Doutor Érico Pereira, a atual legislação eleitoral, todos os recursos, né, são recursos públicos, né, os fundos eleitorais, os candidatos, a justiça eleitoral, como um todo, um volume muito grande. Com essa PEC, voltam as doações de empresários para os candidatos? Olha, isso é o grande erro, Edivan, que se tem, e a grande discussão, a partir desse evento de 2014, né, onde nós tivemos a famosa Lava Jato, que foi toda essa vergonha aí para o país em termos de Sérgio Moro
e Dallagnol, né, esse combinado entre eles, isso fez com que houvesse uma proibição das pessoas jurídicas fazer doações para determinadas candidaturas, porque se buscava, na verdade, a rigidez desse processo. E essas grandes empresas que nós vimos aí, esses grandes nomes, esses grandes conglomerados que faziam doações, eles se beneficiavam posteriormente, seja com obras públicas, com licitações, e isso deturpava o processo eleitoral. Eu, particularmente, eu não vejo nenhum problema que uma pessoa jurídica possa fazer uma doação. Desde o início, desde 2014, que eu defendo que o caso de corrupção no Brasil não estão nas doações de pessoas jurídicas. O caso de corrupção no Brasil está num poder estatal de órgão de controle que fiscalize com serenidade. Nós temos a Receita Federal, nós temos o próprio Tribunal de Contas, nós temos as auditorias dos tribunais regionais eleitorais, nós temos o Ministério Público. Se esses órgãos, em sintonia, eles passarem a fazer essa fiscalização e depurar o processo eleitoral dentro de lisura, em busca de arrecadação e gasto lícitos, você pode sim ter pessoas jurídicas fazendo doação. Isso não impede. É muito melhor você ter a transparência efetiva do que você ficar com caixa 2, como nós estamos vendo, por exemplo, nas últimas eleições, um grande fluxo de caixa 2, onde você não consegue enxergar o que está se passando, candidatos com doações mínimas, mais gastos estratosféricos nas eleições, que não sequer corresponde àquilo que ele recebeu. Então é um evidente, um início, digamos assim, um indício de que está havendo caixa 2 e o sistema fazendo vista grossa. Nós não podemos ter aquele faz de conta da prestação de conta, né? Aquela parte formal estando ok, você aprova. Eu acho que precisaria dar serenidade, da respeitabilidade a esses órgãos de controle estatal para que a gente tivesse aí sim transparência nessas arrecadações e nesses gastos eleitorais. Doutor Érico Pereira, mudando aqui um pouco de assunto, nós temos uma grande polêmica nacional, um Brasil profundamente dividido por conta das manifestações do dia 8 de janeiro lá em Brasília. E longe assim de qualquer posição política, eu gostaria de uma opinião técnica, né, uma opinião mais técnica do senhor com relação a todos esses procedimentos adotados pela Justiça diante desse fato, né? O processo começou pelo Supremo Tribunal Federal. Não deveria ser no juiz de primeira instância? Sim, são só perguntas, né? Muito questionamento sobre a audiência de custódia e tal. Como é que o senhor vê tecnicamente? Onde é que isso vai parar? Como é que esse procedimento, uns dizem que poderá até ser passivo de nulidade, enfim, como é que o senhor vê tecnicamente, né? Porque a gente tem a opinião do grupo mais ligado a Bolsonaro, tem um grupo mais ligado ao presidente Lula. Mas, Ivan, em primeiro lugar, no sistema judiciário brasileiro, o último a errar é o Supremo Tribunal Federal. Então, o último a falar, o último a errar, o último a decidir certo ou errado é o Supremo Tribunal Federal. Então, se o Supremo está dizendo que ele é competente, não existirá outro órgão para dizer que há nulidade. Então, tudo que está sendo feito, julgado, o Supremo ele está investigando, ele está recebendo denúncias e ele está julgando ao mesmo tempo. Certo ou errado em termos doutrinários, é o Supremo o órgão de cúpula, a última instância do sistema judiciário brasileiro. Então, nulidades não haverão. Não tem como haver nulidade nesse aspecto de análise jurídica do Supremo. O que se tem é uma distinção que se precisa fazer. Você teve pessoas que queriam realmente fazer manifestações lícitas, manifestações constitucionais, manifestações com previsão na Constituição brasileira. E essas pessoas queriam externar uma opinião, um pensamento, uma ideologia. E esse direito constitucional, ele se confunde quando parcela de pessoas que, teoricamente, estariam se manifestando licitamente, eles começam a praticar crimes, porque depredar, você destruir o patrimônio público, você ofender, você difamar, injuriar, caluniar, você quebrar, você invadir
poderes ou sede de poderes constituídos, aí caracteriza crime. Independentemente de ser o Supremo ou a primeira instância a analisar e a julgar, houve a prática efetiva de crime. Então você tem um direito constitucional de poder dizer o que você pensa, liberdade de manifestação, você tem o direito de ir e vir, de protestar, de usar a sua bandeira, de usar a sua cor, de ir para a rua, de expressar tudo o que você pensa e gostaria de melhor para o seu país, mas isso não significa dizer que você possa ultrapassar a linha, a raia da legalidade. A raia da legalidade exige ordem. E é por isso da importância que se deve ter de uma punição àqueles que comprovadamente, depois de observado o devido processo legal, com direito à defesa, que comprovadamente praticaram alguma ilicitude, que depredaram. Né? Nós tivemos casos vergonhosos, né? De pessoas defecando, fazendo xixi, quebrando relógio. São coisas que você não consegue imaginar. Agora, não podemos que uma pequena parcela contamine todos aqueles que têm esse direito de licitamente e constitucionalmente se manifestar. Eu acho, doutrinariamente, que o Supremo não seria o órgão competente, mas se o Supremo disse que é competente, não cabe a nós, apenas academicamente, em sala de aula, nós discutimos esse precedente que está se abrindo, porque o Supremo ele criou um paradigma e um precedente que vai servir como um case para sempre, que é o sentido de que se houver ofensa à sede do Supremo, quem irá comandar a investigação, a acusação e o julgamento é o próprio Supremo, e aí nós não temos o que fazer a não ser cumprir, Adivan, porque o Supremo é o órgão máximo. Se ele está dizendo, não cabe irmos ao Vaticano pedir para que haja a reforma dessa decisão. A gente tem mais é que cumprir e, em sala de aula, a imprensa, como olhos e ouvidos dessa sociedade, é fundamental ter um juízo crítico, mas um juízo crítico construtivo, e não um juízo crítico com, muitas vezes, destrutivos ou com fake news. Nós precisamos dar, digamos assim, aqueles que se encontram em culpa, uma sanção. E aqueles que estavam envolvidos em algo que não era nenhuma vontade, não teve ato volitivo daqueles outros tantos participantes, que sejam absolvidos e postos, né, em liberdade. Eu estava falando aí numa aplicação de uma dosimetria diferenciada. Tem crimes diferentes não aí. Só o que estava só segurando a bandeira, sentado na calçada, e aquele que participou de uma depredação, de uma violência maior aos poderes. Exato. Eu acho que isso é absolutamente passível de ser depurado, né? Essa necessidade de você depurar, de você separar o joio do trigo. Né? Os bons não podem estar sendo culpados ou sancionados pelos maus manifestantes, que o intuito não era realmente de manifestar, mas sim de extravasar esse ódio. O problema que nós vivemos hoje no Brasil é que nós temos muito odiadores, né, Divan? Você tem uma rede social que estimula o ódio. Você, quando faz o like, ele não é o mesmo impulsionamento de um hater. Quando você faz um comentário, um consenso, tem um grande poeta baiano que diz que o consenso ele é preguiçoso. Agora, o dissenso, a discordância, ela é muito agressiva. E é isso que a gente vê. Dentro dessa ideia de discordância, os haters estão aí na internet, as redes sociais, né? Muitos blogs de haters que começam a ganhar fama por divulgar por divulgar notícias que não são notícias, aquela ideia de construir quanto pior, melhor. E isso nós temos que depurar. Mas isso vai levar tempo. Isso não vai ser feito da noite para o dia. Você vai ter que ter toda uma construção para conseguir, primeiro, quem são os manifestantes verdadeiramente constitucionalmente garantidos. Aquele que estava ali com a bandeira, que estava sentado, ou mesmo aqueles que estavam em frente aos quartéis. Qual era o problema que estava existindo ali? Uma manifestação. Certo ou errado, eles não estavam depredando absolutamente nada. E aqueles outros que invadiram, quebraram, agrediram, vão para as redes sociais e continuam a construir essa ideia do hater, do odioso. E aí nós temos que ter muito cuidado com essa capacidade enlouquecida
que se tem na internet. A internet hoje, ele é um caminho para os loucos. Tem muito louco jogando suas ideias e muitas pessoas de boa fé, às vezes, acreditando. É esse o cuidado que nós temos que ter. Além disso, nós temos aí um outro grupo, né? O grupo da possível omissão. Hoje a gente está entre duas narrativas importantes, né? A narrativa mais voltada para aqueles que invadiram, que depredaram, e a outra que se configura pela omissão de parte de algumas autoridades. Isso vai desaguar muito na CPMI, as duas narrativas, a do governo e da oposição, cada uma puxando para a sua argumentação. Configura aí, no seu ponto de vista, também uma passividade ou um crime, a autoridade que se omite de agir na hora correta para evitar danos ao patrimônio público? Sim, Edivan, você tem o primeiro de todos os crimes, quando a autoridade ela se omite, que é a prevaricação. Então, todos que têm autoridade ou têm aquele poder que o Estado confere e ele não reage, ou ele digamos assim, ele faz parte daquele movimento, ele vai começando a responder por prevaricação. Mas, apenas voltando para a CPMI, Edivan, eu nunca acredito em CPI, CPMI, seja mista, seja pura, no sistema brasileiro. Você veja a última, que foi a das vacinas, que foi a época da pandemia, e nós podemos citar várias outras. Ela não chega a lugar nenhum, a não ser para trazer retórica e discursos de oposição e de situação. E a sociedade brasileira está cansada disso. A sociedade brasileira ela está com fome, ela está com sede, ela está com falta de educação, falta de remédio, falta de saúde. O cidadão brasileiro está preocupado com o excesso de imposto. É isso que o cidadão, com a inflação, com os juros do tamanho que está, acima de 13%, isso está realmente incomodando. É o bolso que mexe, que mobiliza o cidadão brasileiro. Essa discussão de CPMI, governo quer, governo não quer, oposição quer, essa discussão ela é uma discussão do campo político muito retórico, e que isso não chega ao cidadão que, por exemplo, nos escuta agora, aos ouvintes da Jovem Pan, que está em casa, está no rádio, no carro. O que nós temos que ter aí, eu acho que essa discussão que se tem, ela é menos importante do que o país vive hoje, em termos da falta da essencialidade. Nós precisamos resgatar educação, saúde e diminuir a inflação. Então, acho que o debate, se for bem conduzido com relação à situação e oposição, nós vamos bem conduzir em temas que têm importância. O que é que o cidadão brasileiro ganha com uma CPMI? O que é que de prático vem para o cidadão brasileiro? Vai diminuir a inflação? Vai diminuir os impostos? Vai conseguir mais escolas? Vai conseguir mais casas? Nada. CPMI vai para onde? Para ter um relatório no final, como sempre tem, e depois ir para uma gaveta onde não acontece absolutamente nada, salvo esse alimento que a imprensa dá durante 6 meses, divulgando as falas, os debates, e quando aqueles senadores e deputados saem daquela sala, é tudo tomando um cafezinho junto e batendo nas costas um dos outros. Então, acho que nós temos problemas muito maiores nesse país para se chegar a algo em que haja efetivamente, diretamente, um benefício para o cidadão brasileiro. Por enquanto, a gente vai viver nessa política secundária que nós vivemos há muito tempo. Pelo que eu estou vendo aí pelos primeiros embates na convocação do ministro Flávio Dino, eu acho que não vai ter só batidinha nas costas do cafezinho, não. Eu acho que vai ter cacete em plenário, porque o fogo, a chama está muito acesa. Uma última pergunta com relação a fake news, que está aí, o tema do dia, né, o debate do dia, e eu acho que é muito necessário, né, é necessário demais aí regular um pouco, mas o senhor acha que lá no finalzinho tem um cheirinho de censura, as redes sociais e as manifestações pela internet? A censura é algo absolutamente abominável. A censura é algo anticonstitucional, inconstitucional. A censura é algo que nós não podemos sequer pensar em um dia ela existir. Mas o que nós precisamos ter é uma regulação, como todo setor tem. A imprensa tem uma regulação. Por quê? Os jornais, as rádios e a televisão, órgãos tradicionais, têm regulação, têm limites éticos, limites legais, limites constitucionais, e a internet não pode ter.
porque se for ter, vai haver censura. Ou seja, você não tem paridade. Nos órgãos tradicionais é possível ter regulação. Agora, na internet não. É o campo o campo onde você não tem nenhuma norma que possa sequer retirar exageros, e muitas vezes exageros num sentido muito negativo, Edivan. Então eu não vejo como censura, mas eu vejo como a necessidade de você regular um campo hoje muito aberto, onde todo mundo se acha jornalista, onde todo mundo se acha formador de opinião e onde todo mundo acha que pode colocar ideias, as ideias mais absurdas, inclusive ideias contra o sistema democrático. Como é que você pode defender liberdade de manifestação trazendo ideias em que essas ideias seriam ideias contra o sistema que nós estamos vivendo? O sistema que a nossa geração lutou para dar essa liberdade que agora eles querem usar. Então eu acho que essa discussão, ela precisa sim de uma regulação, mas uma regulação que tenha essa paridade que você tem para próprias redes tradicionais. Maravilha. Doutor Eric Pereira, muito obrigada. Vários esclarecimentos aqui, Edivan Martins, não só sobre essa questão da PEC aqui, que a gente queria saber um pouco mais, né? Mas também sobre as fake news, né? Aqui no finalzinho da nossa entrevista. Quero agradecê-lo mais uma vez, muito obrigada. Sempre um prazer tê-lo conosco. Satisfação imensa. É uma honra estar ao lado de vocês. Muito obrigada, doutor. Olha, 11 horas e 9 minutinhos, Edivan Martins. Você ia dizer alguma coisa? Não. Não? Então vamos para o nosso Deu uma intervalo comercial? aqui, né? Foi. Mas faz parte também, né? A gente quer saber tema aqui. bom, polêmico, quer trazer, né? Pois é. Chat aí agitado.